Amém. Gente, nós vamos falar hoje sobre jejum. Especificamente, eu quero falar com vocês hoje sobre 6 razões para jejuarmos. 6 razões pelas quais eu e você devemos prestar muita atenção nessa disciplina espiritual que é fundamental na vida do crente. Eu não vou pedir a você que está aqui, eu não vou pedir a você que está me assistindo agora pelo YouTube, mas há quanto tempo você não jejua? Ou, talvez se você tem jejuado, qual é a frequência, qual é o entendimento que você tem da importância do jejum? Porque são várias as disciplinas espirituais, vários passos que nós precisamos dar na nossa vida cristã para permanecermos firmes na fé. Quem aqui quer daqui, se Jesus não voltar logo, se você não for arrebatado, quem quer daqui a 30, 50 anos, está firme em Cristo Jesus, firme, amém? Eu sei que esse é o teu desejo, senão você não estava aqui, com certeza. Mas tem alguns pilares, algumas coisas que nós precisamos viver no nosso dia a dia, que elas fazem toda a diferença. E aí, em outras pregações, nós falamos aqui também já sobre a oração, nós já falamos sobre as escrituras, nós já falamos sobre a necessidade de congregarmos, de estarmos numa igreja, de ouvirmos esta palavra, de andarmos juntos, não andarmos sozinhos na fé, e essas também são disciplinas espirituais muito importantes, também fundamentais, mas o jejum tem alguns papéis muito especiais, que eu quero convidar você a ouvir com atenção essa mensagem, como quem não está já lamentando precisar abrir mão daquela macarronada, porque vai valer a pena. Quem não está já sofrendo por precisar abrir mão de repente, vez ou outra, de um bifão, porque vale muito a pena. Lucas 5, versículo 33 e 35, 33 a 35, Jesus estava sendo questionado, não é? Então diz assim o versículo 33, então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus estava sendo questionado, se os discípulos de João, que era reconhecidamente aqui visto como um homem de Deus, eles jejuavam, né? Eles jejuavam e oravam, por que os de Jesus podiam comer? Então no versículo 34 diz assim, Jesus porém lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Imagine uma festa, imagine um casamento, imagine uma celebração de um casamento, e você sabe que é normal, é tradicional, é gostoso, aquele momento pós-casamento que tem a ceia, tem a comida, é ou não é verdade? Muita gente inclusive só vai no casamento por causa da comida, eu sei disso, estou dizendo que é aqui, mas eu sei disso, e ele está falando assim, qual que é a lógica disso? E aí no versículo 35 diz assim, no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Jesus estava falando a respeito do tempo em que ele seria tomado, seria crucificado, não é? E os discípulos precisariam jejuar, porque ele já não estaria mais ali. E eu creio que essa palavra ela se estende para os dias de hoje, porque o Espírito foi derramado, o Espírito Santo já foi derramado, mas a Bíblia também nos fala que a carne é fraca.
Então, qual é esse tempo, querido, em que eles dizem aqui que os discípulos jejuariam? É o tempo pós-crucificação, pós-ressurreição, que inclui os dias de hoje. O que Jesus está dizendo é: jejuem até eu voltar. O jejum é um ensinamento, é um princípio de fé, é algo importante para a minha vida e para a sua vida espiritual, para nos conectarmos mais com Deus, para diminuirmos, para vencermos mais no Senhor a carne, para sermos menos e Ele mais. E como nós vivemos em dias desafiadores, eu acredito, é uma opinião pessoal, que hoje é mais desafiador a gente ser praticante do jejum. Por quê, pastor? Porque olha quantas opções de coisa gostosa a gente tem hoje em dia. Não é verdade? Já tem uns assim. Porque hoje tem alimentos que são altamente viciantes. Tem alimentos hoje açucarados, tem alimentos hoje com farinhas, tem alimentos ultraprocessados, tem alimentos que vontade que dá. Que vontade que dá. E nisso, muitas vezes, nós corremos o risco de, sendo discípulo de Jesus, não vivermos essa verdade bíblica. E isso vai nos trazendo uma falta de desenvolvimento, de crescimento espiritual. Escute como é bom, e eles não competem entre si. Ler a Bíblia, orar, vir ao culto. Cada um tem a sua função, todos se complementam. Mas eu e você, nós precisamos jejuar. Precisamos jejuar. Precisamos aprender a abrir mão desse sabor que às vezes a gente tem tanto prazer. Aliás, essa é uma das grandes riquezas do jejum. Quando nós passamos a viver uma vida em que o jejum faz parte do nosso estilo de vida, nós aprendemos muito a dizer não. Quanto mais nós comemos o que queremos, menos domínio próprio nós temos. A comida é uma bênção. Pastor não é contra churrasco não, viu? Pastor não é contra aquela mesa farta e cheia não. A Bíblia não está dizendo isso. Pode, coma, usufrua. Mas o Senhor está dizendo que chegaria um tempo em que os discípulos precisariam jejuar. Por quê? Porque a nossa carne precisa perder espaço. E conforme nós vamos aprendendo a jejuar, o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, vai sendo desenvolvido em nossas vidas. Posso te falar uma coisa? Sabe aquele momento que você dá aquele grito lá na tua casa com os teus filhos? Não aqui, você que está na internet aí, aqui não. Aqui ninguém nunca fez isso. Sabe aquele momento que você dá uma surtada e fala que não devia para alguém? De repente para a esposa, para o marido, para um filho, para um sócio, para um amigo. Sabe quando você fala assim: eu não estou me reconhecendo, eu vou na igreja, eu sou do Senhor, por que que eu estou assim? Por que que eu estou pensando assim? Por que que eu estou tentado assim? Por que que eu falo? Por que que eu vivo assim? Eu não quero. É porque muitas vezes a nossa carne está dominando. O eu, a vontade própria está prevalecendo. E o jejum nos ajuda muito a desenvolvermos isso. O jejum nos ajuda no natural também, viu? O jejum nos ajuda no peso, a controlar e a perder o peso. Alguém almeja? Esse é um bônus que vem junto do jejum, viu?
O jejum nos ajuda a desintoxicar de tanta coisa que a gente come industrializada. Diz o pessoal da nutrição, os médicos, coma menos ou evite comida com embalagem e coma comidas que você tem que descascar. Esse é um bônus também, porque quem jejua vai tendo o seu paladar refinado e vai perdendo aquela vontade louca de comer essas coisas que nos fazem mal. Faz ou não faz mal, gente? Você já comeu... não vou falar que é iFood, né? Você já comeu... como é que fala? Quando você pede assim, né? Comida... iFood mesmo. Você já comeu isso por uma semana? Você vê como é que teu corpo fica? Não faz bem, a gente não fica bem. Até os pensamentos se embaralham. Quando a gente come o que não presta, toda a saúde é prejudicada. Mas isso a gente nota no natural. A gente nota no físico. A gente nota que falta ar para subir uma escada. A gente nota que falta buraco no cinto para fechar o cinto. A gente nota algumas coisas no natural. Mas entenda que, muito além do natural, o ponto é: quem jejua se fortalece de maneira sobrenatural. Sobrenatural. O jejum é negarmos algo que podemos ter acesso, ter prazer, para nos aproximarmos mais de Deus. O jejum não é quando não tem comida e eu fico sem. Esse é o jejum natural, estou falando do jejum espiritual. O jejum espiritual é quando eu e você, nós temos muitas opções para comer. Graças a Deus, nós temos um recurso para comprar. Mas nós queremos crescer espiritualmente. Eu estou falando com alguém aqui que quer crescer espiritualmente. Eu tenho pessoas que querem se desenvolver, querem subir para um novo nível de entendimento, de visão, de graça sobrenatural. Jejue. Jejue que coisas incríveis começarão a acontecer. Jejue que você vai sentir essa melhora no seu corpo. Você vai sentir o seu corpo desinflamar. Você vai sentir o seu corpo desintoxicar. Você vai sentir seus pensamentos mais claros. Você vai sentir a sua saúde de maneira geral. Mas escute, principalmente, você vai perceber uma conexão diferente com o Pai. Você vai perceber uma clareza das coisas de Deus e das coisas que não são de Deus. O jejum é uma arma poderosa, irmãos, que nós temos acesso, mas que de maneira geral, eu acredito que tem sido pouco usado por nós, sendo algo tão forte, algo tão poderoso, algo tão robusto, que Deus deixou para nós. Mas deixa eu te falar, hoje em dia tem uns jejuns que não tem muita base bíblica, porque o jejum bíblico é um jejum de alimento. O jejum bíblico é um jejum de abrir mão e às vezes ouvir a barriga roncar. O jejum bíblico é um jejum que inclui sacrifício natural, físico. Não porque o Senhor precise do nosso sacrifício, mas nós precisamos diminuir. Muitas vezes nós estamos tão voltados para nós mesmos, e o jejum tem esse papel. O jejum nos leva para o pó, o jejum nos leva para a simplicidade, o jejum nos leva para um local de dependência de Deus, um local de quebrantamento, para ouvirmos mais a voz do Senhor. Você quer ouvir mais a Deus? Inclua o jejum na sua vida. Traga o jejum para a sua vida. Sabe, não tem uma regra bíblica, não tem um padrão exato bíblico. Jejue por um dia, jejue por
2 dias, ou jejue uma refeição, ou jejue por 30 dias, não tem. Mas o jejum bíblico é o jejum de se abster do pão. É o jejum que Jesus praticou, é o jejum que Moisés praticou, é o jejum que os apóstolos praticaram depois do texto que nós lemos, em que eles tinham o direito, tinham o acesso à comida, mas eles disseram: não, agora é um tempo de consagração a Deus. Eu preciso me aproximar mais do Senhor, eu preciso entender, eu preciso ter mais revelação das coisas dos céus. E eu não sei explicar exatamente como isso acontece. Eu sei que aqueles que jejuam, eles são pessoas que elas vão se tornando mais e mais espirituais. A Bíblia nos fala, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 5, dos frutos do Espírito. Que coisa linda aquela lista, né? 9 itens. Amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Oh, querido, eu não sei como é que está pulsando o teu coração, mas o meu coração quer crescer nessas coisas. Eu sinto que o Senhor está chamando a sua igreja para impactar, para influenciar, não porque somos uma igreja grande ou numerosa, mas porque por onde cada um de nós passa, as pessoas olham e falam: aquele cara realmente é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquele jovem, ele é diferente. E não somos diferentes porque temos muitos dons ou muitos talentos, ou porque aparecemos. Somos diferentes porque andamos no Espírito. E se queremos andar no Espírito para discernir as coisas do Espírito, nós precisamos aprender a dizer não às coisas da carne. E veja, eu não estou falando que comer é pecado, obviamente. Mas é importante esse tempo sem comer. O jejum bíblico é o jejum sem comer. É um jejum que pode ser total. Se você tem fé para fazer um jejum total, faça. É um jejum que pode ser um jejum parcial. Talvez você vai tirar a carne, vai ficar só com legumes, só com frutas por uns dias. Já leu lá em Daniel isso? Talvez você vai fazer o contrário, talvez você vai ficar só à base de carne e vai abrir mão de todo o restante. Talvez você vai cear, vai comer de manhã, café da manhã, e depois você vai jejuar tarde, noite, até o outro dia. Eu não sei como o Senhor te chama, mas eu sei que há um espaço para ocuparmos em nos aproximarmos mais de Deus, em nos chegarmos mais a Deus. E o jejum, ele faz isso. O jejum, ele nos leva a isso. E eu quero falar com vocês então 6 razões muito diretas pelas quais eu e você deveríamos não apenas jejuar quando a coisa está feia, não apenas jejuar. Já ouviu essa? Você está numa roda de irmãos aqui: como é que está, irmão? Está feio, estou precisando fazer um jejum. Não, faz jejum quando está tudo bem, meu irmão. A gente pode jejuar quando está na luta, e a gente vai ver sobre isso, não tem problema nenhum. Mas é importante que a gente se aproxime de Deus. Eu não jejuo para torcer o braço de Deus, eu não jejuo porque eu vou tirar uma bênção de Deus. Deus não precisa do nosso jejum para nos abençoar, mas nós precisamos do jejum para sermos mais espirituais. Você não precisa se manifestar, mas você é um homem espiritual? Você é uma mulher espiritual de verdade? Eu falo isso com todo o temor do Senhor. E eu não falo isso como cobrança ou acusação, mas eu falo como quem ouve Deus me chamando, e eu compartilho isso com você.
para eu ser mais espiritual. Mais espiritual. Um homem mais espiritual. Um marido mais espiritual. Um pai mais espiritual. Um pastor mais espiritual. Um profissional mais espiritual. E o jejum nos abençoa nisso, irmãos. Nos ajuda muito e muito nisso. Faz sentido para você? Faz sentido se tornar um homem e uma mulher mais santo? Faz sentido para você se tornar alguém mais cheios do fruto do Espírito? Faz sentido para você andar mais perto de Deus? Amém? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, dica, você não precisa começar com 40 dias e 40 noites, viu? Você pode começar bem devagar, mas você pode começar, quem sabe hoje, quem sabe amanhã. Você pode começar tirando uma refeição. Você pode, talvez, se você já tirou uma refeição, você pode tirar duas. Se você já consegue tirar duas, talvez você possa tirar 3 refeições e passar um dia todo sem comer. Tá bom? Comece com o que você consegue. Mas Jesus diz aqui, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, teve fome. Ei, a primeira grande razão pela qual eu e você precisamos trazer o jejum para as nossas vidas é porque Jesus jejuou. Se Jesus, o Filho de Deus, Santo, jejuava, como que posso eu não jejuar? Como que podemos nós, igreja do Senhor, hoje não jejuar? Irmão e irmã, se queremos nos parecer mais com Cristo, precisamos aprender a fazer o que Ele fazia, e Jesus jejuava. Quantos querem ser chamados cristãos por aí? Não porque são chatos, intolerantes, mas porque as pessoas olham e falam, ali vai um pequeno Cristo, ali vai uma cristã de verdade, ali vai um homem ou uma mulher de Deus, amém? Jejue, você vai crescer na sua espiritualidade verdadeira. Jejue, que você vai ver como você vai se parecer mais com Cristo. Com Cristo. Essa é a primeira razão, esse é o primeiro motivo para nos parecermos mais com Ele. Para sermos mais iguais a Ele, precisamos fazer as obras, passar caminhos pelos quais Ele passou. A cruz nós não precisamos passar, Ele já carregou e era suficiente, amém? Mas jejue para você ver o que vai acontecer com você. Seu coração muda, seus pensamentos mudam. Sabe aquelas abobrinhas que passam na cabeça assim? Sabe aquelas coisas que você fala assim, meu Deus do céu, da onde saem essas coisas na minha cabeça? Sabe assim? Jejue que você vai ver o que vai acontecer sobre isso. Jejue que você vai se parecer mais com o nosso Mestre. Aleluia! E o segundo porquê está no mesmo texto. Mateus 4, 1 e 2. A segunda grande razão pela qual eu e você devemos jejuar é para termos vitória sobre as tentações. Eu sei que aqui só tem anjo. Ninguém aqui é tentado, né? Quantos aqui foram tentados hoje a pecar? Nem que seja um pecadinho assim, vai. Levanta a mão aí, seja honesto, vai lá. Quantos aí? Levanta a mão. Olha aí. Você que está na internet aí assistindo a gente aí, já foi tentado hoje, né? Pois é. A nossa carne é propensa ao pecado. E o diabo sabe disso.
e prepara situações, pessoas, questões que querem seduzir o nosso coração, roubar o nosso coração do mal, ou melhor, às vezes até expor o que já está lá dentro, que está errado, porque nós somos tentados, na verdade, a Bíblia diz, pela própria cobiça do nosso coração, sabia? Talvez, eu diria que provavelmente, eu e o pastor Leandro somos tentados em áreas diferentes. Por quê? Porque temos aqui dentro questões diferentes para resolvermos, para alinharmos com o Senhor. Talvez aquilo que te tenta, jamais tentou quem está do seu lado. Mas você se sente muito tentado por isso. Talvez você já ouviu a história de alguém que caiu em áreas que você é tentado. Talvez você seja muito tentado, por exemplo, talvez para o adultério. E talvez quem está aqui do lado, quem está junto de você, talvez nunca foi tentado por adultério. Mas foi tentado na mesma proporção em outra coisa. Abrindo aqui um pouco, por exemplo, eu nunca me senti tentado a roubar. Nunca. Mas outras coisas, irmãos, já e bastante. Você quer vencer a tentação? Jejue. Irmão, te falo em fé. Que área você se sente seduzido para pecar? Que área parece que tem algo te puxando para o mal? Sabe? Parece que área são enganos, porque o Filho de Deus já nos libertou. Amém? Nós já somos livres do pecado. Você pode dizer amém? Não estou falando de escravidão, estou falando que na liberdade ainda somos tentados, porque o nosso corpo corruptível, ele é atraído para o mal. Quantas vezes já fizemos coisas e falamos assim, meu Deus do céu, eu sabia que eu não devia estar aqui, eu sabia que eu não devia fazer isso, eu sabia que eu não devia me envolver com tal pessoa, com tal questão e tal, mas por que você foi tentado? Porque está aí dentro ainda isso. Quer tirar isso daí? Jejue. Jesus, quando foi o próprio Jesus, entenda isso, quem nunca tinha pecado e nunca pecou, quando foi para o momento de maior tentação, recorreu ao jejum. Se nós pararmos para pensar, talvez nem faça tanto sentido. Porque, como? Não Jesus, o próprio Jesus jejuou. E outra coisa, jejuou 40 dias. Para se cumprir várias coisas. Inclusive foi o tempo de Moisés. Será que eu e você não aguentamos tirar um dia de jejum? Eu vou morrer. Não vai. Confia, teu corpo aguenta. Se eu tirar um almoço, meu Deus, vou desmaiar. Irmão, irmã, Deus vai te sustentar, Deus vai dar graça. E sabe o que é mais louco, talvez, do jejum? Conforme você vai jejuando, a vontade de comer vai embora. Escute isso, se você nunca jejuou acima de 3 ou 4 dias, em 3 ou 4 dias a fome acaba. E a luta para de ser fome, a luta é apenas na mente, apenas espiritual. Pastor, eu sinto vontade de jejuar, mas eu não sei. Tenha coragem, faça. Tu não precisa começar com 3, 4, 7 dias, 10 dias, sei lá o que o Espírito Santo vai colocar no teu coração, mas tire uma refeição. Semana que vem, tire 2, na outra semana, tire 3, na outra semana, daqui a um mês, fique um dia sem jejuar. Daqui a 5 semanas, fique um dia e uma refeição sem jejuar. Daqui a 2 meses, fique 2 dias sem comer. Sem jejuar não, sem comer. Nós vamos sendo tratados, fortalecidos, renovados. E as tentações que antes queriam nos envolver e nos amarrar, elas vão perdendo a força, elas vão perdendo esse poder sobre nós.
Eu não sei se você já passou por isso, estou abrindo um pouco meu coração hoje aqui, mas eu já passei por áreas da minha vida que foram fonte de problema por anos, foram fonte de tentação por anos, irmãos. Por que negociamos com essas coisas? Se Deus nos dá o jejum. Eu me lembro uma história, eu já compartilhei isso, eu vou contar de novo. Uma vez uma pessoa teve uma vitória, né? Estava contando o quanto essa pessoa se sentia tentada a fofocar. O prazer dessa pessoa era fofocar, era falar mal dos outros. E essa pessoa falou para mim assim, foi a coisa mais linda, falou assim: pastor, aconteceu algo incrível na minha vida. Porque antes eu não aguentava, eu tinha que falar mal das pessoas para as outras. Eu não conseguia. Eu tinha desejo, a pessoa fez até assim, ó, eu sentia assim, ó, na língua, assim, eu tinha que falar mal dos outros. O que é isso? Tentação. Mas um dia, pela graça de Deus, essa pessoa venceu essa tentação. E aquilo que foi um problema na vida dessa pessoa, inclusive trazendo divisão, perda de amizades, problemas familiares, acabou. Por quê? Porque a tentação foi vencida. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, olha o que o Senhor nos deixou. Olha o que o Senhor nos deixou. Abra comigo no livro de Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, versículos de 5 a 10. Primeira razão então para jejuarmos, para nos parecermos mais com o Senhor. Segunda razão, para vencermos as tentações. Terceira razão agora, para obtermos vitória sobre o pecado. Porque talvez você não só se sinta tentado. Nossa, eu tenho a tentação de dar um soco. Eu tenho a tentação de... Mas talvez você pratique isso. Talvez você peque nisso que é tentado. O jejum é um lugar que nos conduz à vitória em Cristo. Porque a vitória plena já foi feita na cruz. Mas lembre-se, nós habitamos num corpo corruptível, ainda contaminado pelo pecado, ainda querendo nos levar para o pecado. E em Jonas capítulo 3, versículo 5, algo incrível aconteceu. Você sabe da história, Jonas teve um chamado para pregar para Nínive, e ele foi fugir do Senhor dessa missão, foi engolido por um grande peixe, depois foi vomitado, e ali ele pregou para Nínive. E já aqui no capítulo 3, né, do comecinho, se você ler, ele prega para Nínive. Ele prega para aquela grande e terrível cidade. Era uma cidade pecadora, era uma cidade toda torta, toda errada, longe da presença do Senhor. Mas olha o que diz aqui no versículo 5, depois que eles ouviram aquela palavra, aquela pregação. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde a menor até a maior. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou as trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem lhes deixem beber água. Radical, hein? Já pensou? Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas quanto os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte
e mude de ideia, e então se afaste o furor da sua ira, para que não pereçamos. Meu Deus, o que aconteceu aqui, pastor? A ficha caiu. Eles estavam em pecado, eles colheriam disso, mas eles se arrependeram, se quebrantaram com panos de saco, com cinza e com jejum, para buscar a Deus. Escute, sabe o que aconteceu? Deus ouviu dos céus, e Ele perdoou aquela cidade, e teve misericórdia daquela cidade, que seria destruída pelos seus pecados. Ele mudou a história daquela cidade, daquele povo, por uma busca, por um jejum. Não porque o jejum comprou a mudança em favor de Deus, mas porque quem jejua é mais sensível à voz do Senhor. Quantas vezes o nosso coração é duro? Quantas vezes Deus já falou, Deus já corrigiu, Deus já disse: para de pecar com isso, menino. E estou eu lá 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, está lá Deus tendo misericórdia de mim, e Deus está lá: para, minha filha, eu já falei com você, para nos salvar, para nos amar, mas o nosso coração está duro, e o jejum faz isso. O jejum deixa o nosso coração molinho nas mãos de Deus. Quantos pedem a Deus que amoleça o teu coração e tire toda a dureza, para que você se veja livre dos pecados que talvez ainda estejam envolvidos, ainda estejam dentro de você, amém? Não tenha medo não, pode levantar a mão, pode dar um glória a Deus, porque eu também tenho muito que vencer ainda, irmão, ainda tenho coisas para vencer em Deus, e aqui Deus está nos habilitando, nos capacitando para isso, aleluia. Um povo santificado é um povo que se quebranta, é um povo que jejua. O jejum nos leva a esse lugar. Quarto ponto, nós precisamos jejuar em tempos de crise, tempos de luta, tempos difíceis. Alguém aqui passando por lutas? Alguém aqui passando por problemas? Alguém precisando de respostas dos céus? Amém? Vamos abrir então em Esther, capítulo 4, versículo 15. Esther, capítulo 4. Vai seguir? Esther 4, 15 e 16. Aleluia. Esther enviou a Mordecai, que era tio dela, a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem. Ó casal, está com problema em casa? Para de se matar, jejue. Ó pai, está com problema porque o filho está indo por um mau caminho. Às vezes não é argumentação, às vezes é jejum que está faltando. Ó, a crise está difícil, está faltando dinheiro, você é um homem trabalhador, empenhado. Jejue por isso. Jejue por isso. Olha, você quer desenvolver teu ministério, você quer que Deus te use poderosamente. Se reúna com os seus para pedir a Deus que te use. Todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois disso irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. Esther estava numa situação em que o povo de Deus, o povo judeu estava sendo condenado à morte. E ela se levantou como intercessora, como instrumento de Deus, para salvar o povo. Porém, Esther precisava para isso entrar na presença do rei. E qualquer pessoa que, sem o rei chamar,
entrasse na sua presença e o rei não lhe estendesse o cetro, na hora essa pessoa deveria ser morta. Esther não havia sido chamada pelo rei, mas ela sabia que tinha um rei, e ela se preparou para entrar na presença do rei. E quando eles jejuaram, quando eles fizeram isso, sabe o que aconteceu? Ela entrou na presença do rei, e a Bíblia diz que o rei estendeu o seu cetro, ela tocou, e ela encontrou favor, misericórdia dele. Quantos aqui sabem que existe o Rei Jesus? E que Ele é todo poderoso. E Ele tem um cetro de justiça, eterno e inabalável. E o governo está nas tuas mãos. Sabe, irmãos, às vezes o que está faltando é nos prepararmos para entrar certo na presença do Rei. Muitas vezes nós confundimos o Deus Pai, que Ele é Pai, Ele é amigo, e nós ficamos num local muito de folga, muito assim, informal, e às vezes o que falta para nós é nos prepararmos mais para entrar na presença do Rei. Para quê? Para que Ele se agrade de nós, não que a gente seja digno. Jejum não deixa ninguém aqui melhor que ninguém não, viu? Ninguém aqui se jejuar 40 dias é melhor que o outro não, amém? Porém, nós nos preparamos mais para alcançar a misericórdia do Rei. Quem precisa de misericórdia do Rei nesses dias? Jejue, faz um compromisso com o Senhor e jejue. Eu não estou desafiando a igreja hoje a fazer algo louco, algo maluco. Eu não estou falando para você sair daqui e fazer algo que teu corpo não aguente, que Deus não mandou de jeito nenhum. Mas eu quero compartilhar com você que existe algo que o Senhor nos deixou para nos preparar para um novo tempo, para um novo território. Quantas vezes nós lutamos com todas as armas naturais por aquilo que queremos, mas algumas armas espirituais ficam na gaveta, ficam no canto, e o jejum talvez na sua vida seja uma dessas armas, que é poderosíssima, mas talvez faz tempo que você não tira para usá-la, faz tempo que você não vive em Deus uma busca diferente, uma busca maior, jejuando. Jejue, depois você me conta. Jejue. Eu tenho plena convicção que você terá testemunhos dos desafios que você está passando. Escute, eu vou contar um testemunho meu. Vou contar de leves. Eu acho que tem talvez uns 5 anos que eu estava buscando uma resposta, uma direção de Deus. Talvez mais um pouco. Talvez 6 anos. E o que você pensar para buscar essa resposta, eu acho que eu tinha feito. Eu achava que eu tinha feito. E eu não queria dar um novo passo da minha cabeça. Eu queria uma resposta de Deus. Eu precisava de uma resposta de Deus. Era algo muito importante para mim. Talvez se eu te contar para você, talvez nem seja muito importante, porque talvez você tenha outros desafios, outras situações e está tudo bem, mas para mim era importante. E eu precisava de uma direção dos céus. E eu não sei explicar exatamente como, mas eu sei que num dia de jejum, aquilo veio na minha mente. E parece que toda a fumaça, toda a névoa, toda a confusão sobre aquele assunto, todo medo, todo receio, toda a escuridão
que eu sabia que estava lá do outro lado. Mas sabe quando você está numa neblina, você já esteve na estrada, aí caiu uma neblina, você fala assim, meu Deus do céu, porque você não vê nada, 1 metro, mais ou menos assim. E assim Deus fez, e assim Deus me respondeu. Isso está também em Esdras. Isso está em Esdras. É a nossa penúltima razão para jejuarmos. Esdras 8, versículos 21 e 23 a 23. Esdras 8, versículo 21 e 23. Então ali junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nós exaltarmos. Amém? Eu jejuo. Eu sou o cara. Você já recebeu a glória já. O coração do jejum não é esse. Você pode até contar para alguém que você está jejuando, não tem problema, porque esse é um mito, sabia? Não pode contar, porque senão você perde a bênção. Mas quem contou que Jesus estava jejuando? Quem contou? Lá em Mateus 4. Quem contou se ele estava sozinho? Quem contou? Jesus contou. Se fosse pecado, Jesus tinha pecado. Então o pecado não é contar que você está jejuando. Talvez você precise... Você vai jejuar, você não vai falar para tua família? Tua mulher vai ficar maluca fazer a comida e você não comer, eu não posso falar. Não, amor, estou de jejum, vou fazer um jejum aqui, beleza? Amém? Amém, então nem vou pôr seu prato hoje, beleza, né? Mas o coração não é esse, o coração, pelo contrário, diz aqui, proclamei o jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavalos para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhes havia dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuaremos e pediremos ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Talvez eu tenha pessoas que, como eu, estão há anos buscando uma direção de Deus, uma resposta de Deus. Procure jejuar e veja se está aí aquilo que está faltando para o Senhor te responder. E por fim, irmãos, Marcos capítulo 9. Marcos 9, 29. Marcos capítulo 9, versículo 29. Neste texto, a partir do versículo 17, volte um pouquinho comigo antes, diz assim: E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Que coisa! Os discípulos de Jesus, os próprios, não sou eu e você, aqueles que andaram com Cristo, que viram, Pedro andou sobre as águas, tudo que eles passaram juntos, chegou numa situação que eles não sabiam o que fazer. Eles não tinham autoridade espiritual para resolver. Eles não tinham o poder, o favor de Deus ali com eles, de maneira milagrosa, para resolver. Porque havia um demônio, havia um problema espiritual acontecendo ali, seríssimo.
E quantas vezes estamos nós assim, lutando com situações aqui na terra, que não encontramos respostas, porque são situações de cunho espiritual. Espiritual. Os discípulos se depararam com isso. Jesus, no versículo 19, dá uma bronca. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vou ter que suportar vocês? Traga o menino aqui. Já pensou? Eu ficaria muito constrangido, muito mal. Jesus falar: Heber, até quando? Eu acho que ele tem falado isso daí várias vezes para mim mesmo, viu? Até quando, Heber, eu vou suportar tamanha incredulidade? Jesus mandou trazer aquele discípulo. Ah, meu Deus do céu. Jesus conversa com o pai daquela criança. Desde criança acontecia aquilo. Jesus falou sobre a fé. O pai fala no versículo 24: ajuda-me na minha falta de fé, porque faltou fé. Versículo 25: vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele gritando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus tomou pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-los? Por que minha vida não desenrola? Por que eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sou homem fiel à minha esposa? Por quê? Por quê? Estou citando algumas coisas que talvez sirvam para você, talvez não, mas eu creio que todos nós podemos talvez ter questões de por que a minha vida está assim, por que algumas coisas não vão, né? O termo aí meio mal usado, não destravam. Porque muitas dessas questões são espirituais e nós tentamos resolver no natural. Porém, olha o que Jesus respondeu, versículo 29. Este tipo de espírito, este tipo de situação, este tipo de problema, este tipo de enfermidade, este tipo de dor, este tipo de caos, este tipo de pensamento, este tipo de racha, de briga, esta situação, irmão, talvez aqui esteja uma resposta do Senhor para você. Este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Algumas traduções falam, aqui na minha não fala, e de jejum. Oração e jejum. Oração e jejum. Nós precisamos jejuar para termos vitórias espirituais que já foram dadas por Deus, já estão concedidas, já estão preparadas. Nosso Pai é bom, nosso Deus é fiel, mas quantas coisas talvez nós temos sofrido e patinado, porque não temos usado tudo daquilo que Deus tem nos concedido para alcançarmos suas bênçãos e o seu favor. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo, nós já vamos encerrar. Eu quero chamar aqui o louvor, eu quero convidar você, irmão e irmã, a sair daqui hoje com um entendimento novo. Jejuar é fundamental. Jejuar é muito importante para a minha vida espiritual.
Isso é importante para a minha vida espiritual. Isso vai ecoar para a minha vida natural. Quantos já passaram algumas das experiências que eu estou falando aqui? Você jejuou e viu um agir de Deus, viu uma transformação, viu um milagre, viu uma resposta, viu algo acontecer. Eu quero falar com você que já viu isso na sua vida. Volte a praticar, volte a viver, você verá coisas novas que o Senhor fará na tua história. Se você talvez é daqueles, irmãos, eu te falo em amor, talvez você nunca abraçou o jejum como um ato de fé. Você ora, você lê a Bíblia, você está nos cultos, e glória a Deus por isso. Mas talvez para o jejum, para falar a palavra bem certa, você tem uma preguiça, você tem uma resistência, que você fala, não, comida não. Meu irmão, o que é comida perto do que Deus tem para nós? O pastor não é de comer não. Não! Me chama para um jantar aí para você ver se eu não sou de comer. Mas tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. E eu acredito que alguns aqui, pelo menos, precisam muito jejuar nesta estação da sua vida. Começa com pouco, mas vai crescendo. E deixa Deus transformar você. E a partir disso, veja o que Ele vai fazer. Escute, cuidado. Eu não estou dizendo que o jejum é poderoso. Deus é poderoso. Mas Ele nos deixou o jejum para coisas que Ele quer fazer em nossas vidas. Se não fosse importante, fundamental, Jesus não jejuaria. Ora, se Jesus jejuava, como é que eu não posso jejuar? Como é que eu não vou jejuar? Meu irmão, feche teus olhos. Essa é uma palavra, não sei se você percebeu, mas ela não é uma palavra de jejum em si. É uma palavra de quebrantamento. É uma palavra de renúncia. Certa vez Jesus foi orar e Ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Ele falou assim, vocês não podem orar nem uma hora comigo? Nem uma hora. Eu vejo o Senhor falando comigo. Talvez sirva para você. Você não pode jejuar um dia. Você não pode jejuar um pouco mais. Talvez eu tenha irmãos aqui que já têm vivido isso. Eu quero te falar, não tenha medo, jejue. Teu corpo aguenta. Aliás, eu vou deixar aqui para vocês um testemunho. Jejum traz uma saúde física, uma energia, uma força, uma qualidade de vida sobrenatural. Você não perde por jejuar, você só ganha. Nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Mas rende o teu coração. Rende o teu coração para entrar na presença do Rei. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade, Senhor.